A Cláudia menina, ela queria um mundo tão afetuoso quanto a casa dela, que era um micromundo dela. E tanta transmissão de conhecimento natural, porque o caboclo falou, olha, não se esquece que hoje é dia de Oxóssi, né? Pense em Oxóssi, reze. E quando você chega no mundo lá fora, era tudo muito cruel, né? Era tudo muito contraditório. Eu falo contraditório para dizer o mínimo, mas era muito racista, né? Por que filosofia africana importa? Porque talvez sem filosofia africana a gente não conseguiria dialogar com outras filosofias. Porque talvez sem filosofia africana não teríamos a primeira escola de filosofia registrada. Porque talvez sem filosofia africana não produziríamos um afrofuturismo que é para todas as culturas. Escurecer a mente, descolonizar a mente e ter uma visão afrocentrada significa você retomar, significa um sankofa, você ir lá atrás, olhar para trás, olhar para a história dos nossos antepassados, olhar pela a história dos nossos ancestrais e ir lá pegarmos força, pegarmos experiências, saberes e contribuições para seguirmos em frente. Nas artes, geralmente os movimentos artísticos nunca colocavam a arte negra como uma arte importante. É sempre uma arte secundária, né? E a mão afro-brasileira, o que essa mão produziu? Quando você dá um conteúdo para um aluno de pós-graduação, você não está falando é isso daqui. A gente está falando, você está vendo isso daqui? Vai procurar, vai construir o seu pensamento crítico sobre esse tema que eu estou te falando. Eu sou Renato Nogueira e sou professor no curso de pós-graduação em Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira. E eu quero te convidar para a sala de aula. Saudações, muito boa noite, senhoras e senhores. Eu sou Rodrigo Queiroz, estamos aqui no nosso quarto dia da semana Ubuntu e nessa noite especial com a presença daquele que dispensa maiores apresentações, professor Clóvis de Barros, para tratar com a gente um pouco sobre as perspectivas da ética e da moral aqui no Ocidente. Professor Clóvis de Barros, que também compõe o nosso quadro docente em nossa formação, a nossa pós-graduação em Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira. Muito boa noite, professor. Seja bem-vindo aqui à nossa transmissão hoje. Boa noite a você, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, uma alegria. Estou às ordens. Professor, como eu disse, a sua carreira hoje dispensa maiores apresentações, o senhor que está sempre presente na vida de todos nós que gostamos da filosofia. Agora, e gostamos de pamonha também, então toda quinta-feira a gente pode se deliciar com uma inédita pamonha. Mas, professor, a sua carreira acadêmica, docente, foi muito dedicada a ética e comunicação, é isso? Exatamente. Então, essa área que faz o senhor nada de braçada, né? Mais do que na infância, né, professor? Isso. Eu comecei a minha vida acadêmica em faculdades de comunicação e eu lecionava a disciplina Ética e Legislação de Imprensa, né? Então, passei a me interessar pela ética a partir do jornalismo e depois, enfim, passei a falar sobre ética de maneira mais genérica em todos os segmentos de atividade. Então, essa é a minha especialidade na universidade e é sobre ela também que eu falo
fora da universidade, nos mais diferentes espaços. Professor, vamos começar pela base de simplificação. Afinal de contas, como que é a maneira mais simples de distinguir o que vem a ser a ética e a moral? Há uma distinção entre essas duas características? Bem, como você deve imaginar, essas palavras são palavras muito antigas, né? Talvez ética seja uma das palavras mais antigas do seu vocabulário. Ela data aí de 5 séculos antes de Cristo, então ela é, de fato, uma palavra anterior a qualquer civilização que tenhamos hoje. A palavra moral também, igualmente antiga, e elas já tiveram muitos significados ao longo da sua trajetória. Muita gente hoje, para simplificar, na verdade, considera que ética e moral são sinônimos e entende que a tentativa de diferenciá-las é irrelevante. Acredito que a moral seja uma questão de consciência íntima, uma questão de reflexão consigo mesmo e uma questão de definição de limites para a própria conduta e de respeito livre a princípios que norteiam a vida. A moral, portanto, é quando você não aceita, não admite fazer isso ou aquilo porque não se vê, digamos, não entende a sua própria identidade como compatível com aquela ação. A moral é sempre na primeira pessoa do singular, e a moral aparece com muita força quando você, por exemplo, abre mão de uma vantagem, de um ganho, de um prazer, em nome de um princípio, né? Em nome de um fundamento, né? Que norteia a tua vida. Então, eu acho que isso fica muito claro. A moral nada tem a ver com o outro, a moral nada tem a ver com o olhar externo, a moral nada tem a ver com o medo de ser pego, né? De ser flagrado, de ser punido. A moral nada tem a ver com a repressão, né? A moral nada tem a ver com a polícia, nada tem a ver com os tribunais. A moral é você com você. Quando ela aparece de maneira muito clara, justamente quando não tem ninguém fiscalizando. Ela aparece de maneira muito clara justamente quando está fácil transgredir, né? Não tem ninguém olhando, né? Quando está na mão. E aí eu costumo sempre dizer, quando não tem ninguém olhando, ainda tem alguém olhando, que é você mesmo, né? E você pode ser um elemento avaliador da sua conduta e, portanto, capaz de distinguir o que você aceita fazer e o que você não aceita fazer, mesmo que esteja valendo alguma coisa preciosa, alguma coisa de valor. Então, a moral é isso. Eu acho que cada um dos que estão me ouvindo sabe do que eu estou falando, porque no íntimo já viveu situações desse tipo, né? Situações em que o mundo não fiscaliza, o mundo não controla, o mundo deixa na sua mão, e você, que poderia levar uma vantagem, não leva essa vantagem. Por quê? Porque você impõe a você mesmo limites, né? Então, se alguém deixar cair uma carteira, você devolve, né? Se alguém propuser que você pague por alguma coisa sem fiscalização, você paga, né? Se alguém deixar alguma coisa de valor solta, você devolve, procura o dono, não vai levar para casa aquilo que não é seu. Se houver uma facilidade para um prazer de intimidades, um prazer físico, você pode eventualmente abrir mão em nome de algum compromisso que tenha assumido. Portanto, você sabe que você não é bicho, né? Você consegue
por conta própria, segurar a sua onda em nome de certos princípios de dignidade que você decidiu respeitar, né? Por conta própria. Não vou fazer isso, né? A moral, às vezes, ela pode ser muito sofisticada, né? É claro que isso varia muito de pessoa para pessoa, porque é uma questão de consciência de cada um, mas a moral ela pode ser muito sofisticada. Existem pessoas muito rigorosas do ponto de vista moral, né? E, portanto, são pessoas capazes de grandes sacrifícios para fazer aquilo que acham que é certo, né? Eu me lembro, por exemplo, uma vez eu voltei para casa e, inadvertidamente, eu trouxe no meu estojo um lápis assim, de valor irrelevante, ponta quebrada, e que não sei por que eu botei no meu estojo. O meu pai viu aquilo e perguntou, esse lápis é seu? Eu falei, não, eu estava lá de bobeira, eu acho que eu peguei inadvertidamente. Então ele me pegou pela orelha e me levou até a escola. Era assim, era custoso, né? Voltar para a escola, né? No trânsito, no coisa, subir lá, né? Procurar a coordenadora, para dizer, olha, levei sem querer esse lápis, ele não é meu e eu estou aqui para devolver, né? Então, quer dizer, existe não só a possibilidade de você ser moralmente rigoroso, como educar, né? De forma bastante estrita do ponto de vista moral, de maneira que a pessoa aprenda, né, a respeitar certos princípios, tendo ou não tendo alguém para fiscalizar, né? É irrelevante. O senhor está dizendo que a moral é sobre convicções, valores, que formam a consciência do sujeito. Esse exemplo do senhor com seu pai, com certeza foi um episódio que já moldou fortemente o seu caráter. O caráter do sujeito está ligado, então, a essa construção que a gente chama aqui de moral, professor, é isso? O caráter, no fundo, é o conjunto de virtudes morais que uma pessoa, por hábito, mobiliza e implementa na hora de viver. Então, o caráter é o conjunto de honestidade, temperança, coragem, justiça, todas essas virtudes que norteiam a vida, todas elas reunidas são o caráter de uma pessoa. Então, uma pessoa de caráter, portanto, é uma pessoa que tem, na hora de viver, de maneira muito clara, uma tendência, uma inclinação para agir de maneira determinada, virtuosa, né? Digna, né? E nem lhe ocorre fazer diferentemente, porque o caráter, por ser uma reunião de virtudes, ele é profundamente arraigado, né? Ele é incrustado na vida, ele é profundo, né? Ele não é de circunstância, ele não muda de hoje para amanhã, né? O caráter é um traço muito forte, né, da nossa identidade, né? E eu repito, ele é mesmo a reunião de tudo aquilo que de moralmente virtuoso nós podemos implementar na hora de viver. Então, a moral ela é sempre positiva, professor? Existe a moral ruim ou seria uma distorção do sentido? As virtudes morais, elas, claro, correspondem ao seu contrário, que são os vícios morais, né? Os vícios morais. Então, claro, se você tem a coragem, né, você tem a falta de coragem. Se você tem a honestidade, você tem a desonestidade. Se você tem a justiça, você tem a injustiça. Se você tem... Então, para cada virtude, você tem o seu contrário, né? Então,
nós podemos insistir que, para todo caráter, existe, digamos, o anticaráter, ou a falta de caráter, ou a ausência de virtudes morais arraigadas e definidoras de uma vida digna, uma vida positiva, né? Uma vida vamos assim dizer, alinhada com essas virtudes que eu estou destacando aqui. A moral, ela é construída, então, em grande parte no seio familiar, né? No ambiente em que o sujeito se desenvolve, né? Que ele está ali bebendo das suas referências principais. Não só na família. No final das contas, a moral, ela é toda ela resultado de um aprendizado no mundo, né? E de um aprendizado no mundo com outras pessoas, né? E isso pode acontecer, claro, num primeiro momento no seio da família, né? Mas há muitos que não têm família, e isso não significa que não tenham moral, né? É perfeitamente possível um sujeito passar os 5 primeiros anos da sua vida num orfanato e ter um padrão moral de excelência. Tudo vai depender do tipo de formação que ele vai ter. Isso também pode acontecer na escola, muito embora cada vez mais raramente a escola se responsabilize por esse trabalho de formação moral. Veja que, intuitivamente, né, quando, por exemplo, Jesus disse: dize-me com quem andas e te direi quem és, em grande medida ele está se referindo a isso. Quer dizer, no final das contas, sendo a moral resultado de um aprendizado no mundo, faz muita diferença o tipo de gente com quem a gente convive, né? Faz muita diferença. Quer dizer, se você tem uma formação moral estrita, né? Eu, por exemplo, tive o meu pai, e o meu pai era um ortodoxo, era um indivíduo sem muita brecha de manobra, era um indivíduo para quem o certo é o certo, o errado é o errado, e etc. Então, pragmático, né? O indivíduo que tem, digamos, essa marca dele de maneira muito forte, né, na minha vida, e portanto, muitas das coisas que ele me ensinou em termos de simplicidade de vida, não só as virtudes morais mais evidentes, mas também o não esnobismo, a não ostentação, uma vida modesta e simples, etc., tem consequências definitivas na minha vida até hoje. E é impressionante o quanto isso é efetivo, porque mesmo quando a vida, digamos, toma rumos mais favoráveis do ponto de vista econômico, e que você poderia, eventualmente, se permitir uma série de coisas, e por conta da formação que você teve, isso não acontece e você continua vivendo de maneira muito simples, né? E isso é um traço muito importante da sua formação. Pois bem, professor. Daqui acho que a gente consegue assimilar bem o entendimento da moral. Que, então, como o senhor pontuou, há que ser distinguido do que é ética. E, então, o que vem a ser a ética aqui para o nosso pensamento ocidental? A ética é a arte da convivência, né? A ética é a necessidade que temos todos, enquanto coletivo, de encontrar soluções para uma convivência justa, uma convivência harmoniosa, uma convivência, eu diria, integrada, menos conflituosa e assim por diante. Quer dizer, tudo aquilo que nós pensamos e refletimos para melhorar a interação e a convivência entre as pessoas dentro de um determinado universo, nós vamos chamar de ética. Toda vez que houver discussão sobre o melhor modo de agir, os limites da ação, visando proteger a convivência,
nós estamos no campo da ética, né? Então, nós poderíamos dizer que se a moral desse conta, né? Se a moral segurasse a onda de todo mundo, se cada um agisse de maneira completamente digna e respeitadora das prerrogativas dos demais, por conta própria, né? Provavelmente a ética não teria relevância nenhuma. A ética se torna importante porque a sociedade ela tem que encontrar mecanismos para seguir adiante e a formação moral das pessoas se tornou frágil, incipiente ou, por que não dizer, francamente inexistente muitas vezes. Então, quer dizer, já que você não tem formação moral, então é o seguinte, temos a ética como plano B, né? E a ética como plano B, o que é essa disposição que temos todos para pensar e para zelar pela convivência, protegendo a convivência das veleidades, dos arroubos indignos da conduta desse ou daquele. Então, veja que tudo mudou completamente, porque se a moral é uma questão do eu que pensa com o eu sobre como o eu deve agir em função do que ele aprendeu e do que ele considera certo, etc., a ética já é um problema social coletivo, é um problema de grupos, né? Haverá ética toda vez que um grupo decidir pensar sobre como conviver e limitar a ação dos indivíduos para proteger a convivência. Isso pode acontecer com 2 pessoas, num casal, com 5 numa família, com 50 numa pequena empresa, com 5 mil numa grande empresa, ou com 50 mil num município, ou com toda a humanidade. O número de pessoas envolvidas não importa muito. O que importa é essa disposição para harmonizar a convivência a partir de uma reflexão sobre, eu diria, os limites de cada um, né? Só para esclarecer, o Pequeno Príncipe no planeta 620 mora sozinho. Não tem ética possível, né? Não tem ética possível porque não há quem agredir, não há quem ofender, não há quem entristecer, não há quem humilhar, não há nada. Então, não há limite para a ação, né? Não há limite para a ação. Agora, nós como somos 8 bilhões sobre a Terra, a chance de agirmos de modo a perturbar, a agredir, a ofender, é muito grande. E por isso a ética se torna um campo do conhecimento tão importante. Então, 2 coisas me ocorreu aqui, né, professor? Porque em algum momento essa percepção da ética parece esbarrar no que vem a ser a moral, mas eu vou distinguir. Então, moral, eu estou falando sempre sobre o sujeito. O senhor mesmo apontou como a singularidade e a subjetividade do indivíduo, né? E a ética são diretrizes coletivas. Por isso, então, a gente vai ter nas profissões códigos de ética, por exemplo, nas empresas códigos internos. E aí talvez a gente busque uma sociedade mais possível quando noções éticas do comportamento social forem cada vez mais iguais e coletivas para a maioria. É isso, professor? No final das contas, é isso mesmo. Quer dizer, todos nós somos corresponsáveis por criar condições de harmonia coletiva, né, nos espaços que frequentamos. Então, se você imaginar uma empresa, né, uma empresa não dá para cada um fazer o que quer. Nem do ponto de vista funcional, onde cada um deve, digamos, atuar no sentido da produção, da complementaridade funcional, etc., mas nem no sentido da convivência mesmo. Então, é preciso estabelecer, digamos, um orbital de condutas autorizadas, e fora disso não dá para aceitar, porque tem o outro, esbarra no outro, atrapalha o outro, ofende o outro. Então, agora, da onde vem esse limite?
né, do que pode e do que não pode? Vem de quem está ali, né? Vem de quem participa daquele coletivo, vem de quem integra aquele coletivo e deve zelar pela sua boa harmonia convivencial. Então, quer dizer, não se trata de um conjunto de ensinamentos que vem de outro planeta, de uma transcendência. Não. As pessoas que interagem entendem que não dá para fazer tudo o que elas querem, né? Então elas acabam discutindo e identificando até onde um pode ir, até onde o outro pode ir, né? Se você, de maneira muito simplória, né? Se você tem uma pessoa estudando, né? E aí você tem o outro que liga o som num volume muito elevado, isso pode acontecer numa família, entre dois irmãos, por exemplo, você tem um problema de convivência, porque o som atrapalha o estudo, né? Então, aí é preciso, por outro lado, é claro, é possível ou é necessário que haja espaço para se ouvir a música, e é necessário que haja espaço para se estudar. E muitas vezes isso tem que ser decidido eticamente. De tal hora a tal hora eu preciso estudar, a partir de tal hora você ouve a sua música, ou inversamente, etc. Quer dizer, isso é uma questão ética, né? Da mesma maneira, vamos imaginar que numa empresa o toalete seja usado por muitas pessoas, né? Como costuma acontecer, né? Não tem um toalete para cada um, né? Então, a mesma pessoa, várias pessoas usarão o mesmo vaso será usado por muita gente. Então, é claro que existe aí um problema, porque o uso pouco educado e higiênico do vaso pode representar uma ofensa, um desagravo, uma agressão a quem for usar o vaso na sequência, de tal maneira que há uma regulamentação ética do uso do banheiro público, por exemplo, né? Enfim, eu ficaria aqui dando muitos e muitos exemplos. Uma pessoa numa empresa recebe um relógio de grande valor digamos, de um parceiro ou de um player daquele negócio, etc., ali tem um problema, porque um brinde com essas características pode representar um constrangimento futuro, uma facilitação, uma preferência, um privilégio, e isso é ruim, né? Quando a empresa deve demonstrar justiça e equidade na hora de se relacionar com todo mundo. Então, não dá para você aceitar esse relógio, você vai lá e devolve, porque isso é uma espécie de corrupção prévia, né? É uma espécie de agrado, de aperitivo, de antecipação, que visa, evidentemente, criar um constrangimento futuro a respeito das tomadas de decisão, que não podem ser pautadas por esse tipo de agrado. E aqui eu poderia ficar citando 1 milhão de limites da ação de cada um. Está muito na moda hoje falar sobre um problema que é antiquíssimo, né? Que é o fato das pessoas se aproveitarem das posições que ocupam na hierarquia funcional de uma empresa para constranger os subalternos para intimidades, favores eróticos e coisas desse tipo, e isso coloca as pessoas constrangidas numa posição injusta, ruim, de convivência humilhante, degradante, etc. Então, há, evidentemente, limites. Então, como você vê, não importa para onde você olhe, haverá que se preocupar com o outro, né? A ética é a preocupação com o outro. E é uma preocupação com o outro institucionalizada, né? Ou seja, tomada por necessária por todos aqueles que integram aquele coletivo.
Mas a ética, então, é o mesmo que lei e justiça, professor? Como que isso Não, se diria? a ética é uma preocupação, né? De busca de uma convivência mais harmônica e que tem em um dos seus elementos, né? Em um dos seus elementos, a questão da regra, né? Da norma, né? Então, a título de exemplo, se você tem 2 estudantes que dividem um apartamento e que tem como grande valor ali dentro na relação a questão do estudo e do aprendizado, etc. Então, existe ali toda uma preocupação para que o estudo e o aprendizado não seja atrapalhado, né? Então, o valor é o começo de tudo, né? E aí, claro, está que é preciso pensar em todas as condutas que possam prejudicar o aprendizado, o estudo, o conhecimento, etc. E uma delas pode ser o barulho. Então, você tem uma questão que é o princípio ético do silêncio, por exemplo, né? É um princípio ético. Agora, não dá para ficar quieto o dia inteiro. Então, temos uma regra, das 14 às 18, silêncio. Então, veja, temos 3 elementos. O valor, que é o que há de mais importante ali, ou as coisas mais importantes ali. O princípio ético, que é, digamos, o princípio de comportamento que protege o valor. No caso, o silêncio. E a regra, que é a implementação desse princípio ético. É a administração desse princípio ético na vida concreta das pessoas. Então, por que eu tenho que calar a boca das 14 às 18? Porque o princípio é o silêncio. Por que o princípio é o silêncio? Porque nós estamos aqui para estudar e para aprender. Então, quer dizer, o valor justifica o princípio e o princípio justifica a regra. A injustiça é alguém se vê obrigado a ficar quieto e o outro não, né? Quer dizer, a injustiça está no desrespeito, né? A justiça está na falta de igualdade na hora de limitar as condutas. Então, você percebe que a ética ela trabalha com muitos elementos que são importantes e que todos eles reunidos podem permitir uma convivência melhor. Pessoal que está nos acompanhando, tenho alguns recados para dar a vocês. Primeiro, quem ainda não deixou o like, não esquece de deixar essa contribuição para o canal e também se inscrever para acompanhar mais conteúdos como esse. Agora, o mais importante, as matrículas da primeira pós-graduação em Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira está com as matrículas abertas desde ontem. E para você que se matricular nessa turma especial, vai ganhar, olha aqui, 2 livraços. Pois é, um exemplar do Intolerância Religiosa, do pai Sidney Nogueira, para os primeiros 50 vai autografado. E um exemplar do Ensino de Filosofia, Lei 10.639, do professor Renato Nogueira. E um kit Ubuntu. Com ele vem uma bolsa personalizada, um bloco de anotações, uma squeeze e uma caneta. Todos entregues na sua casa gratuitamente. Lembrando que o envio gratuito desses presentes é exclusivo para quem mora no Brasil. Se você mora no exterior, entre em contato com a Carol, que vai te ajudar com esses detalhes de envio para fora, tá bom? Mas as vantagens dessa turma não param por aí. Olha só o que você ganha só de se matricular. Se você se inscrever na turma 2, vai ganhar 6 aulas ao vivo, exclusiva, fechada, com o nosso corpo docente, um curso online sobre direitos e deveres das religiões afro-brasileiras com o Dr. Edio Silva Júnior. Uma palestra, O Futuro Ancestral, com Catiúcia Ribeiro, e um curso online, Exu Mulher e Pombagira, com Cláudia Alexandre. Pois é, para se inscrever e começar a estudar ainda hoje, aponte o celular no QR Code aqui da tela e
ou clique no link que está aqui no chat ou na descrição do vídeo. Para quem tem dúvidas sobre o cronograma de aulas, está tudo detalhado no nosso site. Mas caso ainda reste dúvida, o WhatsApp da Carol está aqui na tela também, está na descrição do vídeo. Pode contar com ela para qualquer questão sobre a sua dificuldade na matrícula, tá bem? Então, vamos continuar aqui com a nossa super aula e papo com o professor Clóvis de Barros. Vamos lá. Professor, a gente está aqui em 2023, né, no momento que acontece esse evento, e são 20 anos da Lei 10.639, que é a lei que prevê a implantação da disciplina sobre história da África, africanidades, para ali um objetivo de entender a história do negro e impactar na sociedade para uma sociedade antirracista. A gente, 20 anos depois, parece não ter visto grande êxito nessa proposta em nosso país. A gente está aqui hoje diante a primeira pós-graduação com ênfase em teologia, cosmologia e cultura afro-brasileira, reconhecida pelo MEC, aqui na história, então, do nosso país, com o objetivo de criar novas perspectivas para a construção de uma educação antirracista eficiente. Acreditamos que, ao entender o universo não só histórico das civilizações afro, mas também entender a visão de mundo, né, a perspectiva. Por isso essa discussão com o senhor aqui, esse papo de entender a ética e a moral, porque dentro da ética Ubuntu, que é o que leva o nome do nosso evento aqui, não existe a possibilidade de você viver em paz se você não entender que o outro precisa ter as condições para que também tenha uma vida em paz, né? Ou seja, se eu estou aqui numa situação de frio, abrigado e coberto, eu não posso ficar tranquilo que o meu outro semelhante não esteja também com a mesma possibilidade. A gente vê como base, então, ética isso, né? A gente chama isso de ética Ubuntu. Faz sentido isso num paralelo com o que a gente está falando, professor? Faz muito sentido, porque eu diria, o primeiro degrau de toda a compreensão ética é a consideração do outro. E esse outro é um outro com O grande, eu costumo dizer. E o que isso significa? Um celular, ele não é eu, ele é outro em relação a mim. Né? Mas ele é um outro com O pequeno. Assim como uma mesa, uma cadeira, um carro, etc. Então, qual é a diferença do outro com O pequeno e o outro com O grande? É que o outro com O grande, ele, de fato, não é eu, mas ele é como eu. Né? A sua vida vale tanto quanto a minha, a sua dignidade vale tanto quanto a minha, as suas pretensões valem tanto quanto as minhas, a sua tristeza vale tanto quanto a minha. Então, esse é o outro com O grande. Né? Então, a ética, ela, antes de mais nada, pressupõe a consideração do outro como sendo um outro com O grande. Ou seja, um outro cuja existência justifica uma reflexão sobre os limites da minha ação. A pergunta é, por que eu não posso tomar um banho de 1h30? Então, a resposta é, porque a água é um bem escasso. Bom, mas por enquanto tem água.
então eu vou tomar um banho de 1h30. Não. Por quê? Porque o seu banho de 1h30 pode significar falta de água, seja hoje mesmo, seja para as gerações futuras. Por que eu tenho que abrir mão do meu banho de 1h30 por causa de uma outra pessoa? Porque o banho da outra pessoa vale tanto quanto o seu. E por que o banho da outra pessoa vale tanto quanto o seu banho? Porque a outra pessoa vale tanto quanto você. Portanto, você deve pensar nos limites do seu banho em função do banho do outro. Ora, qual é a única coisa que a ética não tolera? O outro que se lixe, né? Isso é que a cada momento que você age de modo a desconsiderar o outro com O grande, você age de modo eticamente indevido. Exemplo, você você viaja de ônibus interurbano. Isso fez muito parte da minha vida, porque eu sou um homem do interior e, portanto, eu viajei muito, muito, muito de ônibus. Então, você vem de uma viagem e para no meio da estrada para ir ao toalete, né? E o que é que você costuma encontrar? Faz 60 anos que eu encontro a mesma coisa. Eu encontro péssimas condições de higiene. Em muitos lugares, tornando a atividade impossível. Então, o que aconteceu ali antes de você? O que aconteceu antes de você são pessoas que utilizaram aquilo sem nenhum zelo pelos usuários subsequentes. É mais ou menos assim, o outro que se lixe. Quem vier depois de mim é que vai ter que enfrentar o problema. Esse problema não é mais meu. Esse problema é de quem vem depois. E aí é engraçado, porque quem vem depois já encontra coisa meio ruim. Ele diz, bom, se eu receber assim, eu vou devolver ainda pior. Aí a pessoa se afasta, faz as suas necessidades à distância, um pouco entra no vaso, um pouco fica fora do vaso, um pouco vai pelas paredes. Aí você se aliviou e sai pensando, quem vier agora é que vai ter que encarar esse problema. Aí vem o terceiro, que olha aquilo, né? E faz a mesma coisa, à distância, sem encostar em nada, né? E deixa aquilo. Então, todos nós acabamos integrando uma espécie de cadeia canalha, uma cadeia asquerosa, uma cadeia nefasta de gente cuja única preocupação é resolver o seu problema, sem nenhum zelo pelo outro com O grande. Então, uma sociedade assim, de ética incipiente, de ética frágil, é uma sociedade egoísta, né? Antes de mais nada, onde cada um aprende a pensar só em si mesmo. Pensar só em si mesmo. Né? E aí, muitas vezes, a orientação que a criança já recebe desde criança é, olha, vai lá, não encosta em nada, faz como der e cai fora. E aí a criança, desde cedo, aprende que uma coisa é em casa, onde tudo é limpo, tudo é asseado, e ela tem que zelar pelo asseio.
E a outra coisa é fora de casa, onde você não pode encostar em nada, você não pode sentar de jeito nenhum. Se tiver que fazer o número 2, faça agachado, né? De maneira a não encostar, etc. Então, quer dizer, a criança, ela já é, digamos, educada, né? Para enfrentar a falta de zelo dos outros, de um lado, e ela é educada para não se incomodar com o usuário subsequente. E assim nós vamos fazendo reproduzir uma sociedade que é uma sociedade onde é cada um por si, né? Como no reino animal. Né? E aí você diz, e qual seria o contrário disso? Ora, o contrário disso é você receber impecável e devolver melhor do que recebeu. Né? Qual é o aprendizado? Qual é a educação? Né? Ao invés de chegar para a criança e dizer, olha, não encoste em nada, faça como der para fazer, o que der, deu, e caia fora dali. Você pega e fala para a criança, você só saia do recinto do vaso quando tudo estiver impecável. E aí, então, a criança vai se preocupar em buscar artefatos de higiene antes de entrar, e todos se sentirão corresponsáveis pelo zelo daquilo que é do uso de todos. Entende como essa preocupação com o outro, com o O grande, acaba se internalizando e acaba sendo alguma coisa, eu diria, que pauta toda a vida, né? Pauta toda a vida. É o indivíduo que sai pela calçada e ele vê alguma coisa fora do lixo e ele pega da calçada e ele põe no lixo. Haverá quem, na nossa sociedade, se for criança que fizer isso, seja repreendido. Deixa o lixo aí, vai pegar lixo da rua, deixa o lixo aí. Né? Quer dizer, é preciso que, de fato, tenhamos uma educação pelo que é de todos, um zelo pelo que é de todos, porque o que é de todos é também do outro, e esse outro é de O grande, e não é inferior a você. Por fim, então, professor, com essa sua reflexão, a minha próxima pergunta vem muito ao encontro disso, porque o que o senhor coloca aqui é essa oscilação, essa modulação do sujeito, né? Então, eu entro no toalete coletivo e eu preciso ter uma moral muito forte que ative minha ética para que eu preserve esse ambiente da melhor forma possível, porque não é só meu. Né? E é isso. A moral e a ética, claro que são coisas correlatas. No fundo, são quase que momentos diferentes do problema. Né? Quer dizer, muitas vezes os padrões morais de comportamento são aprendidos num espaço ético pré-existente. Né? Então, são momentos diferentes. Então, quer dizer, quando você entra num banheiro masculino de um espaço como esse do posto de gasolina, o que é incrível é que, do ponto de vista ético, não há, como todo mundo age mal, há uma espécie de conivência coletiva, né? Faz aí do jeito que der. É um pacto da mediocridade, né? É o pacto da canalice mesmo, né? É o pacto da canalice. Você pega e fala, escuta, não vai apertar a descarga, né? Não vai deixar isso sujo assim mesmo, como está, né? Então, veja, é o pacto da canalice. Ao passo que, num outro tipo de sociedade, a pessoa sabe que integra um coletivo que está atento, que está vigilante,
que está zeloso e já vai predisposta a zelar por aquilo. Quer dizer, a conservação de higiene, por exemplo, ela será muito mais fácil, porque a pessoa, ao fazer uso da coisa, já o fará com zelo, né? E se porventura alguma coisa acontecer, ela mesma deixará impecável para o outro, e assim para o outro, de tal maneira que, de um certo modo, nós não precisemos mais de um profissional da higiene, ou da faxina, ou da coisa, porque cada um já é corresponsável, né, pelo zelo daquilo que é de todos. Assim como a praça pública é de todos, assim como a calçada das ruas é de todos, assim como infinitos espaços. Existem certas sociedades que você tem uma discrepância tal, né? É o zelo do que é privado e o desdém pelo que é público, né? Então, existem sociedades que consagraram a ideia do condomínio, né? Então, o indivíduo se encastela num condomínio, dentro do condomínio é impecável, dentro das casas é impecável, passou do lado de fora, é um lixo, né? Então, a partir daí, o próximo passo é sair do condomínio de helicóptero, para não precisar nem ter esse desagrado, né, de passar pelo lixo do que é público. Nesse sentido, professor, a gente vive um grande desafio na nossa sociedade brasileira, né? Então, a gente tem aqui uma população que é composta, 56% da população é negra ou parda, e a gente flagra diariamente situações de violência, né? De racismo, em todas as formas e camadas. A nossa dúvida aqui, principal, a gente está buscando entender quais são os desafios para essa mudança de paradigma para esse século XXI. Como que o senhor suspeita o que pode ser feito em relação a esse tema? É que eu penso que, no nosso caso da sociedade brasileira, o racismo é consequência de uma sociedade injusta por completo. Nós temos uma sociedade em que o pobre vai para a escola pública e o rico vai para a escola privada. Na escola privada não tem negro, a não ser na faxina, na lanchonete, etc. Então, quer dizer, o indivíduo da elite, ele não está acostumado a frequentar negros, a não ser em caráter de total excepcionalidade. Não sei, em caráter de total excepcionalidade. Então, o que acontece? Existe... quando você chega num resultado racista, você tem toda uma trajetória de sociedade injusta prévia que patrocinou aquele racismo, né? Se a escola pública tivesse outras características, se os bairros de elite, se a cidade não fosse tão injusta, se os bairros de elite fossem plurirraciais, se as escolas fossem plurirraciais, se tudo fosse plurirracial, a chance do racismo seria muito menor. Muito menor. Não é? Essa criança, ela aprende, né? A criança de elite, ela aprende que o negro que ela conhece é serviçal, hierarquicamente inferior. Então, isso é nefasto, ele não tem colegas, né? Não tem 56% de negros na escola de elite. Pois é. Não tem. Como também não tem no Congresso Nacional, não tem nos tribunais, não tem... né? Então, quer dizer, nós vivemos numa sociedade que conjuga o elitismo econômico com o elitismo racial, conferindo legitimidade às desigualdades, conferindo obviedade às desigualdades. Então,
Não será fácil lutar contra o racismo enquanto tivermos uma sociedade profundamente injusta como é a sociedade brasileira. Onde 90% do dinheiro está na mão de 10% das pessoas. Uma sociedade cruel como é a sociedade brasileira. Então, a luta contra o racismo é a ponta do iceberg, é um problema entre outros profundos problemas. Um problema terrível, um problema nefasto, mas que está vinculado, inseparável de outros problemas profundos da nossa sociedade. Uma sociedade elitista eu vou arriscar aqui uma afirmação. Enquanto não tivermos uma escola pública frequentada por pretos, brancos, amarelos, vermelhos, etc., uma escola pública tão boa de qualidade quanto as escolas de elite brancas, o racismo tem muito pouca chance de ser eficazmente combatido. Eu preciso que o pobre, preto, branco, amarelo, vermelho, etc., possa ser educado tão bem quanto o rico, para poder enfrentá-lo nos processos seletivos, para poder vencê-lo sem precisar de subterfúgios. Porque pode vencê-lo, desde que não haja a barbaridade que é a nossa sociedade, onde você tem escolas cuja mensalidade podem ir a 5, 6, 7 salários mínimos, só a mensalidade de uma pessoa, 5, 6, 7 salários mínimos. Né? E aí, então, veja o que eu digo. Né? O combate ao racismo numa sociedade estruturada como a nossa será sempre um combate, como se fosse enxugar gelo mesmo. Como se fosse enxugar gelo. Se não construirmos uma educação nova. Uma educação nova, onde o professor da escola pública seja muito reconhecido, muito remunerado e muito competente, onde os espaços da escola pública sejam tão bons quanto os espaços da escola privada. Quer pôr na escola privada? Ponha, mas a escola pública é tão boa quanto, como em qualquer país. Eu insisto, eu estou aqui em Portugal. Portugal é um país mais pobre do que o Brasil. Portugal é um país mais pobre do que o Brasil. Ouça-me, Portugal é um país mais pobre do que o Brasil. Mas aqui a escola pública é tão boa quanto a privada. A saúde pública é tão boa quanto a privada. Então, quer pagar, pague. Mas tem de graça tão bom quanto. Aí a gente está falando de princípio de equidade mesmo. Claro. Agora, se ainda sobrar meia dúzia de idiotas, racistas, etc., esses serão combatidos na excepcionalidade deles. Sim. E não como regra, como é o nosso caso. Exato. Aqui, nós temos um problema. É que o inimigo é maior. O inimigo é maior. E por que o inimigo é maior? Porque o próprio prejudicado não enxerga o prejuízo. O próprio injustiçado não enxerga a injustiça. 90% do dinheiro na mão de 10% das pessoas. Não tem como funcionar.
Quer me chamar de comunista, o que quiser, porque de gente ignorante o mundo está cheio, mas não tem como funcionar desse jeito. E enquanto isso não for corrigido na base da sociedade, enquanto as crianças brancas não conviverem com as crianças pretas em igualdade de condições na sala de aula, haverá uma hora que essa educação racista, que é a nossa, essa educação branquista, que é a nossa, se manifestará. Pois bem. Senhoras e senhores... 50%, e não é por cota. Eu quero 50% de negros na faculdade de Direito. Eu quero 50% de negros na faculdade de Medicina. E não é por cota, é entrando. E entrando como? Na educação pública, desde o primeiro ano primário, educação pública de excelência. Pronto. Aí sim, aí se ainda sobrar meia dúzia de idiotas em estádio gritando contra o Vinícius Júnior, prende. Mas não dá para prender todo mundo, entendeu? Por quê? Sim. Porque, no final das contas, qual é o grande problema nosso? É que nós, todo dia, uma criança branca de elite, ela é ensinada na escola que a educação é coisa de branco. E por que ela é ensinada? Porque ela vê. É porque ela vê. Ela não tem 50% de colegas pretos. E por que ela não tem? Porque nós temos um sistema pérfido, nefasto, e que nunca foi combatido por ninguém. Ninguém. Né? Entra um, sai outro, entra o outro, sai um, Se tem uma coisa que não interessa, é você fazer da escola pública uma escola tão boa quanto a escola privada. Enquanto não for assim, o país é indigno. É uma lata de lixo. Não funciona. Muito embora a gente tenha muitos exemplos pelo mundo do quanto funciona, né? Você investir na educação, em algumas poucas décadas você ter grandes avanços, né, na sociedade, na cultura do país, na economia do país. Enfim. Olha, senhoras e senhores, a gente chega sempre a essa conclusão, por isso cá estamos, né? A educação é o caminho viável, né? A educação é o caminho de transformação. Mesmo que a gente esteja aqui no ambiente de pós-graduação, são as ferramentas possíveis que estão ao nosso alcance no momento, para que você, como o agente, lá na ponta, né, dentro da escola pública ou privada, consiga ter condições por essa bagagem de saberes, por uma formação que te dá acesso e contato com ferramentas que vai construir verdadeiramente, lá da base, sujeitos, cidadãos que vão fazer o nosso país ser um país cada vez melhor, com foco numa sociedade possível. Eu estou aqui nessa semana, junto de vocês, levantando essas discussões para que a gente possa pensar junto e trabalhar junto para a transformação efetiva. Professor Clóvis, mais uma vez, satisfação imensa, gratidão imensa por estar aqui com a gente, somando nesse objetivo, e essa sua fala final tão contundente provoca em todos nós ainda mais entusiasmo para continuar acreditando que, embora o cenário seja caótico, há um caminho, né? Então, enquanto houver vida, há esperança e a gente vai agir no que a gente acredita que é uma educação cada vez melhor. E quero passar para o senhor... Eu não tenho dúvida que a sociedade brasileira se tornará uma sociedade muito mais justa. Eu não tenho dúvida que, em algum momento, nós teremos uma educação de qualidade para todos. Eu não tenho dúvida de que tudo isso que eu falei vai acontecer. A luta é para que aconteça o mais cedo possível. Sim, é isso.
Quais são as suas últimas palavras, professor? Fique à vontade. As minhas últimas palavras são de gratidão, de gratidão pelo convite, pela oportunidade, gratidão pelos ouvintes, gratidão por você, pelas perguntas, e uma disponibilidade para estar sempre levantando bandeiras e lutando por um coletivo mais justo. Muito grato, professor. Uma boa noite para o senhor. Muito, muito grato, senhoras e senhores, por essa audiência especial, pelos comentários, a participação ativa de todos vocês. Verifique a sua inscrição no canal, considere deixar seu like, não seja uma pessoa distraída, mete o dedão aí no gostei e aproveite esse encontro especial com o professor Clóvis e compartilhe com a turma lá da família, dos amigos, para a gente poder aumentar cada vez mais essas discussões e trazer aqui construção efetiva. Gratidão imensa e a gente se vê amanhã com a presença do professor Renato Nogueira, encerrando aqui a nossa semana Ubuntu. Valeu, tchau, tchau!